Hey everyone, Teacher Mai here. Active voice and passive voice. What is this? Fica aqui que nós vamos descobrir o que é. Active voice and passive voice, tá? Voz ativa, voz passiva. Vamos ver o que é cada qual, ok? Então, active voice, a voz ativa, seria quando o sujeito exerce a ação. Fácil, né? O sujeito praticou uma ação sobre alguma coisa, alguém. Exemplo, John repaired the car. O João arrumou o carro, né? Traduzindo aí John, né? O João arrumou, consertou o carro. Ok, nós temos um sujeito que exerceu uma ação sobre um objeto, car. Alright. Agora, eu posso passar essa frase aqui para a voz passiva, passive voice. Mas o que é passive voice? Passive voice é quando o nosso objeto está em evidência na frase. Então, essa frase que eu falei agora na voz ativa, na voz passiva ela ficaria: The car was repaired by John. Teacher, what the hell is that? What the hell is that? Que loucura é essa toda aí? Mudou muita coisa, acrescentou muita coisa. Mas nós vamos descobrir, eu vou te ensinar passo a passo de como transformar a frase da voz ativa para a voz passiva. Para isso, pega o seu caderno, pega um lápis e começa a anotar aí. Eu vou colocar aqui uma frase para que a gente pegue elemento por elemento e vá transformando esta frase da voz ativa para a voz passiva. Então, a nossa frase será: Paula bought the book. Paula comprou o livro. Ok. Então, anota aí. A primeira coisa que tu vais fazer é pegar o objeto e colocar na frente tudo de todos. Quem é o nosso objeto nessa frase? The book. Então, tu vais pegar the book e colocar na frente tudo. The book. Segunda coisa que nós faríamos, então, é olhar para que tempo verbal a nossa frase está. E, neste caso, ela está no simple past. E aí, meu caro e minha cara, nós vamos utilizar verb to be em todas as frases da voz passiva, sempre. Mas ela provavelmente vai estar sempre de uma forma diferente. Como assim, teacher? Porque, como eu falei, nós temos que ver em qual tempo verbal nossa frase está. Neste exemplo que eu dei, ela está no simple past, então nós vamos ter que colocar o verb to be no passado. Então, neste caso, nós usaríamos was. Então, coloca aí was. The book was. Certo? O passado do verb to be aqui para corresponder a the book seria it is, it was, ok? Então, the book was. Terceira coisa, nós vamos pegar o verb, nosso verbo principal e colocá-lo no particípio. Teacher, o que é particípio? Vocês lembram daquela tabela de irregular verbs? Nós temos geralmente nós temos três colunas, né? Uma com o verbo no presente, no passado e no particípio. Isso aí, é lá que tu vais olhar. Então, o verbo bought já está no passado, no particípio como ele fica? Se tu fores lá na terceira coluna, ele vai estar bought também, ok? Ele é um irregular verb, porque nós temos ele no presente, ele é buy, no passado ele fica bought e no particípio ele fica bought também. Book was bought. E agora, o nosso último passo, colocar o by. E aí, aquele que era o sujeito na nossa frase vai ficar lá por último, acompanhado desse by. Então, coloca lá, by Paula. Então, the book was bought by Paula. O livro foi comprado por Paula. Agora, tu vai escrever aí um asteriscozinho. Porque esse by nem sempre ele é obrigatório, tá? Na construção das nossas frases. Vou te dar um exemplo aqui. The museum was built in 1961. O museu foi construído em 1961. Me interessa quem construiu o museu? Não me interessa, só me interessa dizer que ele foi construído em 1961. Então aqui nós temos um exemplo de uma frase em que o by não vai ali. Então este último passo pode ou não necessariamente precisa estar na nossa frase. Alright? So, let's practice now. Vamos praticar um pouco, ok? Eu vou te dar uma frase, tu vais pausar o vídeo e vai tentar passá-la da voz ativa para a voz passiva,
Depois tu dá um play aí e confere se tá correto, ok? Primeira frase. Selena ate the ice cream. Selena comeu o sorvete. Bom, como que ficaria essa? Vamos lá. Primeira coisa, passar o objeto para frente de tudo e de todos. Quem é o nosso objeto? The ice cream, ok? O sorvete. Então, coloca lá the ice cream na frente de tudo. Segunda coisa, observar em qual tempo verbal nossa frase está construída. Ela está no quê? No simple past também, né? Nós vamos fazer a mesma coisa do que no exemplo que eu dei lá anteriormente. Nós vamos pegar o verb to be e colocar no passado. Neste caso aqui, vamos usar was, certo? The ice cream was. Agora, nós vamos pegar o nosso verbo e vamos passá-lo para o particípio. Vai lá na tabelinha e olha como fica it, tá? It no presente. No passado fica ate e no particípio eaten, eaten. Então, the ice cream was eaten. Neste caso vai o by, porque nós temos ali o sujeito by Selena. Tá? O sorvete foi comido pela Selena. Sei lá, eu tava perguntando assim, oh my god, quem é que comeu o sorvete que estava aqui na geladeira? E alguém vai dizer, o sorvete foi comido pela Selena. Mais uma frase para você praticar. Jean will make the birthday cake. Jean vai fazer o bolo de aniversário. Como que ficaria essa frase? Vamos pegar o nosso objeto, passar para frente tudo de todos. Neste caso, the birthday cake, o bolo de aniversário. Ok. Agora, nós vamos olhar para o tempo verbal. Nós temos future, nós estamos falando will, future. Nós vamos continuar com esse will aqui. Coloca o will ali porque tem que continuar indicando que é futuro. Will. Temos que pegar o verbo to be. Nesse caso aqui a gente não vai conjugar, a gente apenas vai colocar be, ok? Will be. Agora nós vamos olhar para o nosso verbo, vamos lá na tabelinha do particípio e vamos ver como que ele fica, né? Nesse caso aqui nós estamos falando do verb make. Então make no particípio fica made. Coloca lá made. E aqui novamente nós temos o by Jean, ok? Então, the birthday cake will be made by Jean. O bolo de aniversário vai ser feito pela Jean. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu desafio vocês a escreverem aqui nos comentários uma frase usando a passive voice, ok? See you in the next video.